Hoje eu quero conversar um pouquinho com você, falando a respeito de... hoje é dia 24, né? Chegamos, enfim, chegou o Natal. E eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso. Uma frase que a gente fala muito, ou às vezes a gente ouve muito. Eu quero falar sobre duas frases que às vezes a gente fala, às vezes a gente ouve alguém falar. A primeira frase que às vezes eu escuto, eu também já falei essa frase, é assim: eu era feliz e não sabia. Dá a impressão que a felicidade passou e eu estava tão atribulada com problema, com dificuldade, que eu não percebi que eu era feliz e não sabia. Tipo, eu tinha bem menos problemas antes do que eu tenho hoje, então eu era feliz e eu não sabia. Outra frase que eu já falei, que eu já vi gente falando sobre ela, é: aceita que dói menos. Aceita que dói menos é uma frase também que eu não sei se você já disse, mas eu já disse. Dá a impressão que quando fala aceita que dói menos, ou seja, você não vai poder mudar a realidade do que aconteceu. Então você aceita que aconteceu com você isso, você não tem um controle, e aí você não vai ficar se debatendo, falando que é injusto, e vai poder seguir com a sua vida. Eu, pensando nessas duas frases, eu lembrei das pragas do Egito. Aí você fala: Fernanda, que volta que você tá dando? Você tá no Natal e vai lá para as pragas do Egito. É porque eu sou bem impressionada com essas pragas do Egito. E quando você fala eu era feliz e não sabia, a felicidade a gente só percebe quando nós estamos com os olhos na fonte da felicidade, no Criador da felicidade. Mas na maioria das vezes, os nossos olhos, a gente fica com o nosso olho preso no que nos faz mal. O nosso pensamento fica fixo naquilo que nos entristece, na pessoa que nos machucou, na situação que nos paralisou. A gente gasta mais energia nisso do que olhando para a fonte da alegria, que é Deus. Eu gosto muito dessa questão das 10 pragas. A gente eu sempre olhava para essa questão das 10 pragas do Egito como se elas fossem só para os egípcios e para convencer Faraó para libertar o povo. E eu fiquei pensando, né? Deus enviou pragas ali para o Egito e teve algumas pragas que tiveram consequências, que não atingiram os judeus. Eles não sofreram com aquela praga que foi lançada. Mas a maioria das pragas que foram lançadas sobre Israel, os judeus sofreram as consequências também. E se você for ver a partir do versículo Êxodo, capítulo 7 até o capítulo 10, fala dessas pragas. E eu anotei aqui, teve as pragas que eram tipo, o sangue no rio do Nilo atingiu o sustento de todo mundo, porque o rio Nilo dava os peixes e também a agricultura era ali no rio Nilo, né? Então foi algo que atingiu o sustento de todo mundo, né? Atingiu todo mundo. Piolhos, rãs, moscas, tudo atingiu todo mundo, atingiu também os judeus, né, que estavam ali, os israelitas, sofreram as consequências daquelas pragas. Teve algumas que não, que foram só atingir os egípcios, que foram as pestes nos animais, os animais do povo de Israel não foram atingidos, mas dos egípcios sim. Feridas na pele, também Deus poupou o povo de Israel, atingiu só os egípcios, né? E os primogênitos. Só que tinha uma ordem sobre os primogênitos para que não atingisse o povo judeu, eles tinham que passar sangue na porta. Ou seja, se teve algum judeu que não creu na palavra de Moisés, que Deus falou através de Moisés, e não passou o sangue na porta, essa praga também atingiu o povo. Mesmo que ele era Israel, ele não foi poupado porque desobedeceu uma ordem. Então, o que eu penso sobre isso? Quando eu vejo, a gente olha para essas pragas, a gente pensa assim: eu não entendi por que Deus mandou as pragas e Deus endureceu o coração de Faraó.
Existia ali uma lição nessas pragas, uma lição de fé sobre o objetivo de Deus era aumentar a fé do povo de Israel nele, para que o povo visse que a mão de Deus, ela permite as coisas difíceis, mas resgata o seu povo, tira e liberta quem está com os olhos nele. Quem está com os olhos fitos nele, quem consegue enxergar a glória de Deus e o poder de Deus, mesmo no meio das suas lutas, mesmo no meio das suas dificuldades. E lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 4, fala: eu vou endurecer o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou Deus. Eu sou o Deus, eu sou o que sou. E no versículo 8 fala o resultado do que aconteceu com o povo depois de todo aquele sofrimento que eles presenciaram. Alguns eles foram atingidos com as consequências do que aconteceu. E fala o que aconteceu com eles. No versículo 8 fala: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que os perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram do Egito marchando corajosamente. Então, toda luta que você passa, toda a dificuldade que você tem, é para encher o seu coração de coragem para você sair do lugar que você está. É para encher o seu coração de coragem e de fé, para que a sua realidade seja mudada, seja transformada, porque Deus quer te colocar em liberdade. Deus quer quebrar as cadeias que te prendem ao seu passado, as situações de dor que você teve. Então, com os olhos fitos em Deus, não nas pragas. Quando o povo olhou para Deus, que era a fonte da libertação deles, não ficou parado ali olhando aquelas pragas e lamentando tudo o que estava acontecendo. Eles olharam para Deus e todas aquelas pragas que aconteceu serviu como uma mola que os impulsionou a marchar corajosamente para fora do Egito. Então as pragas foram um combustível a mais de Deus no coração do povo, para que o povo olhasse para ele e enxergasse a glória dele em todo aquele caos que estava acontecendo. Filipenses 3:1 diz assim: meus irmãos, Paulo dizendo, né? Meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Eu nunca vou me cansar de dizer para vocês essas coisas e faço para que vocês sejam protegidos. Então, ter o pensamento certo, pensar nas coisas certas, olhar para o autor e consumador da sua fé, faz com que toda circunstância você vai olhar para o amor, porque é o amor de Deus que lança fora todo medo, é o amor de Deus que quebra as cadeias que nos prendem às pessoas, ao passado e às situações. Tem uma música bem antiga, Catinha sabe, as pessoas que é mais antiga sabem, antiga não, né, Catinha? A gente só é assim, conservados. Mas assim, a nossa época para trás, tem uma música que fala assim: essa paz que eu sinto na minha alma não é porque tudo me vai bem, é porque eu olho para o amor de Deus, é porque eu olho para o Senhor. Então eu não olho as circunstâncias, eu olho o seu amor. Paulo está dizendo assim: olha, meus irmãos, sejam perseverantes, sabe? Na alegria. Na alegria, perseverantes no quê? Na alegria de estar sempre na presença de Deus, porque Ele é a fonte da sua alegria. Você não vai olhar para esse Natal e pensar nos outros passados e dizer: eu era feliz e não sabia. Pode ser que você não percebeu a felicidade porque você estava olhando para o seu algoz, você estava olhando para a sua dor, você estava gastando as energias que você tinha de olhar para a situação e momento. Mas a partir de hoje, o seu Natal, você não vai deixar a alegria escapar das suas mãos, porque quando você olha para Deus, quando você olha para o amor de Deus, o amor de Deus faz com que você olhe para qualquer situação que você esteja passando com os olhos dele. Então, o povo judeu, quando viu aquelas 10 pragas, eles olharam para Deus, porque eles marcharam corajosamente, com o coração cheio de fé para fora do Egito, porque eles olharam para Deus, para a glória de Deus sendo manifestada ali. Então, você olha para a sua vida hoje e não gaste sua energia no lugar que suga, que drena a sua dor.
Você vai olhar para o autor e consumador da sua fé. Vai amar a Deus e Deus vai mudar a sua perspectiva, vai fazer você olhar para toda a situação que você está passando com os olhos dele. E os olhos do Senhor têm uma esperança insistente, tem um amor insistente que não desiste. Então não desista, não se renda. Olha para o autor e consumador da sua fé, porque se você parar e ficar olhando toda a dor que te apresentou, todas as pragas que aconteceram na sua vida, você não vai ver o amor de Deus, você vai ver a injustiça que te fizeram. Então, como Paulo disse aos Filipenses, hoje eu digo para vocês, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Não tem como você alegrar nas pragas que te aconteceram. Nas coisas difíceis que te aconteceram, realmente vai te jogar num lugar de dor. Mas alegre-se no Senhor. Contempla as coisas boas que Deus te deu hoje, nesse dia de hoje. Então, assim, não se cansem de se alegrar no Senhor. Não se rendam, não desistam, continuem. Marche corajosamente para fora desse Egito, para fora dessa prisão de pensamento, porque Jesus veio como um bebê na manjedoura, para mudar o nosso entendimento a respeito da vida plena, que ele nasceu, cresceu e morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos. Então não desista de ter pensamentos certos, não se renda a pensamentos ruins. Tudo que é bom, tudo que é amável, de boa fama. Mas, Fernanda, eu tenho que viver fora da minha realidade? Sim, fora da sua realidade. A sua realidade, ela é difícil. Então, você vai viver a realidade de Deus na sua vida. É um mundinho paralelo? Com certeza. Porque viver de fé em fé, de glória em glória, de força em força, exige que você viva e ande no sobrenatural de Deus. Então, como Paulo disse a Filipenses, meus irmãos, eu digo a vocês, alegrem-se. E outra vez eu vou repetir, alegrem-se no Senhor. Eu não me canso de repetir isso para vocês, para que vocês estejam seguros, para que vocês perseverem em pensar certo, em pensar não positivamente, porque a positividade não te tira do lugar de dor. Mas que você pense em Deus, no amor de Deus derramado no seu coração, que vai fazer você desfrutar da alegria e da felicidade sem deixá-la escapar da sua mão. Você não vai dizer em 2024, não vai pensar no Natal de hoje e falar eu era feliz e não sabia. Vai dizer eu era feliz e participei e sou feliz hoje, porque eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Feliz Natal para vocês. Até amanhã às 6h30, mas antes eu vou orar por você, tá bom? Coloque a mão no coração. Se você está angustiado, está aflito por causa de alguma enfermidade ou de alguma dor muito grande que você esteja passando, diga agora para o Cristo da manjedoura e da cruz do Calvário, porque Ele vai tirar você desse lugar de dor. Mesmo que talvez a situação não mude, as pessoas não mudem, mas Jesus tem a alegria, um óleo da alegria novo para derramar sobre você. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor conhece os meus irmãos. Eu não sei qual é a dor deles. Se for enfermidade no corpo, Pai, em nome de Jesus, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre o seu corpo. Mas se a sua dor foi na alma, seu coração está quebrado, saiba que o Senhor está perto de quem tem o coração quebrado. E Ele vai te restaurar e fazer com que você não perca mais nem um minuto da felicidade, da alegria que Ele tem para derramar sobre você. Tá bom? Em nome de Jesus, seja liberto de todas as suas prisões emocionais. Amém. E em nome de Jesus, não deixe escapar a felicidade que Deus quer que você tenha. Alegre-se no Senhor. E outra vez eu vou dizer, alegrem-se no Senhor. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.